Olá, galera do terceiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Fábio Luiz de Souza, da disciplina de Física. Ao meu lado aqui o Natan, o nosso intérprete que vai ajudar nessa aula. Vamos lá então, gente. É o seguinte, o conteúdo de hoje é Superfícies Equipotenciais 2. Então é o seguinte, quais são os objetivos dessa aula? Retomar e aprofundar o conceito de superfícies equipotenciais, porque a gente viu na aula anterior, então a gente retorna a ver esse conteúdo novamente. Calcular o trabalho da força elétrica sobre uma carga em um deslocamento entre superfícies equipotenciais. Tá? Então a gente vai ver o trabalho, né, sobre a carga elétrica sobre uma superfície equipotencial. Então vamos lá. Então é o seguinte, gente. Em primeiro lugar, só avisar que essa aula foi produzida pelos técnicos da Secretaria de Educação e eu estou apresentando aqui para vocês, ok? Então é o seguinte, uma superfície é caracterizada como superfície equipotencial se todos os pontos dessa superfície tiverem o mesmo potencial elétrico. Vamos lembrar que potencial elétrico significa o poder latente de realização de trabalho, ok? Então, quer dizer que todos esses pontos aqui, para eu carregar uma carga elétrica até próximo à carga Q, que é geradora do campo elétrico, eu realizo o mesmo trabalho para carregar essa carga elétrica, seja do ponto B até a carga Q, seja do ponto A até a carga Q. Quer dizer que todos os pontos nessa superfície aqui apresentam o mesmo potencial elétrico. Tudo bem? Então, se a gente cortar aqui as superfícies, se for um campo elétrico, que a gente chama de campo elétrico uniforme, cada superfície aqui vai apresentar, né, o mesmo potencial elétrico nesses pontos dessa superfície. Bom, uma superfície equipotencial esférica. Então, nós sabemos que uma carga pontual, ela gera um campo elétrico esférico. Então, como esse campo tem uma simetria esférica, uma superfície potencial, tá? Uma superfície potencial equipotencial seria uma superfície esférica ao redor da carga elétrica, tá? Então, os pontos nessa superfície esférica apresentam o mesmo potencial elétrico. Então, se você pegar aqui esse contorno que está pontilhado aqui ao redor da carga Q, nesse contorno teria o mesmo potencial elétrico em todos esses pontos. Nesse próximo contorno, o potencial elétrico também vai ser o mesmo em todos esses pontos, ao redor da carga elétrica Q. Analisando a figura, qual das duas superfícies equipotenciais tracejadas possui o maior potencial elétrico ao redor da carga Q? Justifique. Tempo para você responder. Pensa aí.
Então, pessoal, a resposta é bem tranquila, né? Basta você perceber que como essa carga aqui é positiva, né? Ou também se fosse, no caso da negativa, isso tudo depende da carga que está interagindo, tá? Mas quanto mais próximo a carga, maior é o potencial. Então o potencial ele aumenta com a redução da distância, tá? Com a redução da distância e linearmente, não é igual o campo elétrico que cresce exponencialmente, cresce linearmente, ok? Então aqui teremos um potencial mais alto na superfície D1 aqui, de raio D1, ok? Então olha só, pessoal, as superfícies equipotenciais elas são bem utilizadas, por quê? Porque você pode calcular o trabalho de forma muito mais simples do que usar o campo elétrico, né? Que tem uma variação exponencial, como eu acabei de falar. O gráfico é mais complicado. Então, para você calcular o trabalho da força elétrica, basta calcular a variação de potencial elétrico entre dois pontos, né? Vamos lembrar que potencial elétrico eu posso usar quando o campo que gera esse potencial é um campo conservativo. É o caso da força elétrica, da força magnética, que são campos conservativos, tá? Ou seja, ele devolve a força que você realiza. Se você fornece energia ao campo, tensionando o campo retoma essa força para o corpo novamente, transformando em energia cinética a devolução dessa força, dessa energia que você gastou para pressionar o campo, tá? Ou seja, se você carregar a carga de uma superfície equipotencial mais baixa por uma superfície equipotencial mais alta, você causou uma variação de potencial do baixo para o alto. Você ofereceu energia ao campo, você ofereceu energia à carga que você deslocou. Quando você soltar, a tendência é essa carga ser deslocada do potencial mais alto para o potencial mais baixo, se essa carga for positiva, tá? Então, como é que eu calculo o trabalho? Trabalho, pode ser essa letra tal aqui, ou W, do inglês work. Trabalho é a carga vezes a variação de potencial entre os dois pontos que você deslocou a carga. E é muito importante que, como é um potencial e o campo é conservativo, independe da trajetória que você carregar a carga. Então, o trabalho mecânico é independente da trajetória do movimento da carga. Só importa o ponto de saída e o ponto de chegada, tá? Então vamos fazer uma atividade sobre isso. Abaixo, as linhas tracejadas representam três superfícies equipotenciais concêntricas em C. Então aqui em C, eu tenho aqui uma carga elétrica que gera um potencial elétrico e eu tenho várias superfícies, três superfícies equipotenciais ao redor dessa carga elétrica no ponto C, tá? Onde contém o condutor esférico, tá? Uma carga elétrica carregada. Uma carga de 1,6 × 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a carga do elétron, né, ou do próton, no caso aqui vamos considerar um próton, é levada do ponto M para o ponto N. Então vou levar o próton do ponto M para o ponto N, ok? Lembre-se que não importa a trajetória, né? Importa o ponto de saída e o ponto de chegada. O modo do trabalho realizado para deslocar essa carga foi de... Tempo para você responder.
Então é o seguinte, gente. Se você observar aqui, ó, você vai levar da superfície equipotencial M, que é a superfície de 5 volts, para a superfície equipotencial N, superfície de 10 volts. Então, ponto de saída, 5 volts, ponto de chegada, 10 volts. Então, você vai variar o potencial de 5 volts para 10 volts. Vai do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Ou seja, essa carga vai acumular energia, né? Nós já sabemos que a variação de potencial aqui é uma variação negativa, tá? Vamos lá, então. Então, olha só. Partiu do ponto de 5 volts para o ponto de 10 volts. 5 para 10 volts. A variação é 5 menos 10. Tá? Você vai usar trabalho igual a Q vezes V, no caso Vn, né? Vamos ver aqui. Vm, M de moça, e N de navio. Então, nós vamos de M para N, né? Então, aqui é M e aqui N, certo? Fui de Vm para Vn. E aqui no Vm, vou pôr 5 volts, e Vn, vou usar 10 volts, que é o valor das superfícies equipotenciais. Ponto de saída, ponto de chegada. 5 menos 10 vai dar menos 5. Menos 5 vezes 1,6, 8. 8 vezes 10 elevado a menos 19 joules de energia é o que foi acumulado nessa carga, tá? Só lembrando que aqui é menos 8, né? Faltou um sinal aqui, peço desculpa a vocês. Mas aqui é menos 8 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Significa que a carga teve transformação de energia cinética em energia, né? O trabalho foi transformado em energia potencial, um acúmulo de energia potencial. Tanto que se você soltar essa carga positiva aqui, a tendência é ela ser repelida para fora, tá? Porque aqui acumula, para cá gasta energia, transforma energia em energia cinética. Continuando, mais uma atividade para você resolver, para você trabalhar esse mesmo conceito, ok? Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? As linhas cheias de trajetórias, né? Representam 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q positiva realizada entre 2 pontos dessas superfícies equipotenciais, por um agente externo que realiza um trabalho mínimo. Em qual trajetória esse trabalho é maior em módulo? A trajetória 1? A trajetória 2? Ele está perguntando qual é a maior em módulo, ok? Tempo para você responder.
Olha só, gente, bem tranquilo. Se você observar, ó, lembre-se que o professor falou. O professor falou para você o seguinte: o trabalho entre superfícies equipotenciais, entre pontos de potencial, só depende do potencial de saída e o potencial de chegada, da diferença de potencial. Não depende da trajetória. Então o que você tem que olhar aqui é onde houve maior variação, tá? Onde houve maior variação de potencial entre os dois pontos, de saída e de chegada. E se você observar aqui, ó, onde teve maior variação é a trajetória 5, né? Você saiu aqui da primeira superfície e foi até a terceira superfície. As outras, ó, vai da primeira para a segunda, sai da primeira, vai para a segunda, volta para a primeira, não houve nenhum trabalho. Aqui também não houve trabalho, porque voltou para a mesma superfície. E aqui também o trabalho é zero, porque voltou para a mesma superfície. A variação de potencial é zero. Então a maior variação de potencial é na trajetória 5, que é a resposta do nosso problema, ok? Lembre-se que o trabalho não depende da trajetória. Depende do ponto de saída e do ponto de chegada. Onde tiver maior variação de potencial, é onde há o maior trabalho. Equilíbrio eletrostático. Então, se você pegar um metal e ligar, ligar ele numa fonte de tensão, né, numa diferença de potencial, ou seja, carregar eletricamente esse metal, a tendência é esse metal se comportar como uma superfície equipotencial. Ou seja, não só como uma superfície. A superfície vai ficar equipotencial, mas o volume todo do metal vai se tornar uma superfície, um volume equipotencial. Então, todos os pontos do metal terão o mesmo potencial, ok? Então quer dizer que se eu carregar uma carga pelo interior de um condutor, eu não realizo trabalho em nenhum ponto. Não preciso realizar trabalho para carregar essa carga, tá? Porque todos os pontos têm o mesmo potencial. Então quer dizer que é muito fácil carregar uma carga dentro de um condutor. Tudo bem? Então, vamos a mais uma atividade para praticar os nossos conceitos. Analise para as afirmações verdadeiro para as afirmações verdadeiras e falso para as falsas. Óbvio, né? Então você vai colocar verdadeiro, né, V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Primeira, o trabalho realizado sobre uma carga que se desloca paralelamente ou em cima de uma superfície equipotencial é nulo. Nós colocamos aqui verdadeiro. Por que é verdadeira? Vamos ver. Então, se você está carregando uma carga paralelamente uma superfície equipotencial, deixa eu mostrar aqui, ó, nessa figura, aproveitar essa figura aqui desse exercício. Se eu carregar uma carga pela superfície equipotencial, paralelamente significa na linha da superfície equipotencial, eu não vou realizar trabalho porque eu não vou estar variando o potencial elétrico, tá? Quer dizer que se eu carregar sobre a superfície equipotencial uma carga, eu não realizo nenhum trabalho porque o potencial é o mesmo, ok? Então, verdadeira, correto mesmo, não há variação de potencial, então não há trabalho. A tensão elétrica em volts tem o valor nulo em toda a extensão de uma linha equipotencial. Mesma coisa da ideia anterior, né? Não há variação, né, de tensão quando eu carrego uma carga por uma linha equipotencial, né? Como a linha é equipotencial, o potencial é mesmo em todos os pontos, não há diferença de potencial, então não há tensão elétrica, né? Que é a diferença de potencial. Então, falso, né? A tensão elétrica em volts tem o valor nulo em toda a extensão de uma linha equipotencial. Bom, o potencial não, a tensão não é zero, mas o trabalho é zero, né? Mas a tensão não é zero ao longo de toda a linha, ok? Bom, o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga deslocada ao longo de uma linha equipotencial será negativo, se a carga tiver sinal negativo. Caso a carga tenha sinal positivo, este trabalho será positivo, tá? Então, gente, não faz sentido, né? Porque se você desloca uma carga sobre uma linha equipotencial, tá? O potencial é o mesmo em todos os pontos, então ela não realiza trabalho. O trabalho é zero. E o zero não é negativo e nem positivo. Não faz muito sentido isso, ok? Por isso a gente coloca falso, porque o trabalho da força elétrica não é nem positivo, nem acima de zero, nem abaixo de zero. É zero, ok? E a próxima questão.
a próxima afirmação. O trabalho para levar uma carga pelo interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Então, vamos olhar. O trabalho para levar uma carga pelo interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Será que é nulo? Então, se eu vou levar uma carga pelo interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, você tem que lembrar que o professor falou, que uma superfície equipotencial, todos os pontos delas estão no mesmo potencial, certo? Então, nós temos um volume equipotencial. Qualquer ponto no interior aqui tem o mesmo potencial. Então, quer dizer que se eu carregar essa carga ao longo do volume desse condutor, eu não vou estar realizando nenhum trabalho, porque eu não vou estar variando o potencial. Não vai ter nenhuma variação em volts. Portanto, o trabalho realmente é nulo. Por isso, essa afirmação é verdadeira. Tudo bem? Bom, gente, resumindo, nessa aula, as superfícies equipotenciais são boas referências para cálculo de trabalho de força elétrica, né? E também lembrar que pontos da superfície do interior de um condutor em equilíbrio eletrostático se encontram em um mesmo potencial elétrico, ou seja, um volume equipotencial. Então, se você tiver um condutor carregado eletricamente, pontos internos desse condutor terão o mesmo potencial. Uma coisa que eu não comentei que é muito importante, tá? É que quando eu tenho... Por que um condutor tem todos os pontos com o mesmo potencial? Porque no interior do condutor a carga elétrica é zero, tá? E essa propriedade é usada, por exemplo, na gaiola de Faraday, em que você coloca um corpo no interior do condutor, tá? Então, se eu tiver uma capa esférica de condutor, uma capa esférica condutora, o interior dessa capa esférica tem carga elétrica igual a zero. Lá não tem campo elétrico atuando, né? O que não significa que o potencial seja zero. Mas o campo elétrico atuante é zero. Então você não tem, por exemplo, a realização de trabalho. Você não vai ter, então, ali um choque elétrico, nada, e nenhum sinal elétrico penetra essa blindagem eletrostática. Tá certo? Bom, gente, obrigado por mais esta aula. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.